A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso pequeno estudo de hoje, que se encontra em 1 Reis 22, do versículo 1 ao 10. Amém? E 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. Isto foi devido a 2 grandes derrotas que a Síria tinha sofrido pela mão de Israel, devido ao arrependimento de Acabe. Mas agora Acabe volta aos seus antigos caminhos. E aconteceu que ao 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. Ele não somente desceu no sentido topográfico, como também no sentido espiritual. E disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis que a nossa Ramalote de Gileade Contudo, estamos calados e não tiramos da mão do rei da Síria. Esta grande fortaleza fronteiriça estava em poder da Síria. E depois de muitos contratempos, tornou-se uma constante ameaça contra Israel. E perguntou então Josafá: queres vir comigo a pelejar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: serei eu como tu, e o meu povo como o teu povo, e meus cavalos serão como os teus cavalos. Na realidade, Josafá era totalmente diferente de Acabe. Aleluia, Jesus da glória. E disse ainda Josafá ao rei de Israel: eu te rogo que consulte hoje a palavra do Senhor. Aleluia. Ao recordar como a última vitória de Acabe tinham sido preditas por um profeta e tinham sido ganhas com a ajuda do Senhor, Josafá supôs que o seu novo aliado teria a mesma vontade de saber qual era a palavra do Senhor a respeito deste assunto. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quase 400 homens, aos quais disse: irei à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, portanto, o Senhor a entregará nas mãos do rei. E disse Josafá: há ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? E o rei de Israel então respondeu a Josafá: há ainda um pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Ilã. Mas eu o aborreço porque nunca me profetiza o bem, mas somente o mal. E Josafá disse: não fale assim, ó rei. Elias também vivia nesta época e já tinha dado várias mensagens a Acabe, mas agora estava sendo ignorado ou possivelmente estava em outra parte do reino. A verdade é que a tarefa do verdadeiro profeta é uma tarefa ingrata. Raras vezes ele é enviado para levar boas novas. Leva principalmente as más em geral. É odiado não somente pelo mundo, mas também pela igreja carnal. Então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilã. E Josafá, rei de Judá, e o rei de Israel estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos com as suas roupas reais, no lugar junto à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Aleluia, Jesus da glória. Aleluia. Aqui está se falando de uma profecia, de profetas, né?
Eu quero falar para todos, né, que vão ouvir esta mensagem, que Deus me coloca dessa forma, como uma pessoa que vai levar uma mensagem, muitas das vezes não agrada. Já recebi muita porta na cara, já me chamaram de falso profeta, mas eu estou aqui de pé. Já falaram tanta coisa, mas acontece. O que eu falo, acontece. Ah, eu não ouvi você. Chora, amém. Mas foi falado. É muito bom quando a mensagem chega para nós do que você está fazendo, que Deus não tá junto. É muito bom. Muitas das vezes eu preciso entender, eu preciso ouvir a voz de Deus para frear as coisas que vai me acontecer, e eu não permito que aconteça porque Deus abre meus olhos. O meu Deus, que é o Deus que tu serves, se você descer, se você se entregar verdadeiramente para Ele, Ele vai te mostrar tudo. Não fale porque o irmão tem visão, porque o irmão Deus mostra, Deus fala, Deus leva em certos lugares, porque Deus faz isso comigo. Ele me mostra muita coisa. E muitas das vezes, eu não tenho boa notícia para dar para as pessoas. São raras das vezes que eu digo, olha, vai acontecer isso, aquilo ali, aguarda aí que Deus vai agir. E Deus age. Mas quando Deus diz, vai morrer, vai morrer. Eu não tenho poder para dizer isso, mas Deus tem o poder. Se Ele usa a minha boca para dizer, não vai ficar mais sobre a terra, não vai ficar. Não adianta nós ficar brigando contra as coisas de Deus. Se Deus te colocou num lugar, faça a vontade de Deus, faça o que é certo. Aqui está falando de profecias, de profetas. Tinha um monte de profetas, mas só um falava a verdade, os outros tudo era profeta de Baal. Amém? Tudo era profeta de Baal. Então Deus, quando Ele prepara, né? Quando Ele fala, acontece. Às vezes eu estou na igreja calada, como agora, quarta-feira, uma moça perguntou de mim. Aliás, ela perguntou ontem. Como é que Deus lhe usa? Eu digo, mano, Ele só fala quando Ele quer. Às vezes eu estou falando com você aqui, de repente eu tenho uns repente, que aí sai alguma coisa que não é de mim. Não é de mim, mas eu sou obrigada a falar. Doa quem doer. E é muito triste quando eu digo, olha, não vai fazer isso. Se baterem na tua porta, não atende. Porque senão você vai parar numa cadeia e vai passar muito tempo nessa cadeia. Se ouvir a voz do Senhor, tu te livra. Mas se você não ouvir, vai passar peleja. Então esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que Ele ainda fala. Ainda diz, não faz, não vai. Fica quieta, fica quieto. Esse é o Deus que eu sirvo. Ou então quando Ele aponta bem longe assim, me mostra alguma coisa. Olha aqui como tá. Deus, Ele fala carinhoso comigo, mas Ele também fala bravo. Às vezes Ele é bravo. Mas Ele está aí para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Porque só Ele pode. Ninguém pode dizer o que você é, o que você não é, o que você faz, o que você deixa de fazer. Mas se você está sendo orientada por Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Você caiu, levanta. Continua, olha para Jesus. Ele é o teu pastor. E digo para você, nada vai te faltar. Não tem faltado para mim, não vai faltar para você. Que Deus abençoe onde chegar essa mensagem. Vamos ficar atento ao que Deus fala e com quem Ele fala. Amém? Deus te abençoe. Tudo que toque tuas mãos, que venha prosperidade sobre as tuas mãos.
em nome de Jesus. Amém.